Pronto. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal da live. Estamos aqui mais uma vez para nos reunirmos, para mais um tratamento. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês e peço que desliguem o celular para absorver melhor o nosso tratamento, E com essa chuva que teve aí, hoje tem pouca gente, mas estamos aqui, Então, nesse momento, já pedi para desligar o celular, o horário de chegada, a gente chegar um pouquinho mais cedo, para a gente tomar o passe tranquilamente, nos harmonizar, A gente continua com os procedimentos da Covid, Estou sem máscara, mas eu estou afastada de vocês, daqui a pouco eu já coloco a minha, tá? A importância de passar pelo atendimento fraterno. Alguém aqui já passou, agora esse ano? Se não tiver passado, verifique se não está na hora de passar, Deixa o nome lá com as meninas, que a gente costumava fazer o tratamento durante 8 semanas, E aí já passava na entrevista. Então, continua do mesmo jeito. Quem já fez o tratamento durante 8 semanas, aí verifica se não está na hora de voltar no atendimento fraterno, tá bom? A gente pede que evite álcool, fumo, pelo menos 2 horas antes de vir para casa, Que é para a gente poder absorver melhor o nosso tratamento. E a partir do momento que a gente entra do portão para cá, a gente já está sendo tratado, A espiritualidade já está cuidando da gente. A palestra, ela faz parte do nosso tratamento, O nosso tratamento lá dentro é importante, mas a palestra em si, eu acho que ela é mais importante que mesmo o passe lá dentro. Porque quando a gente está ouvindo a palestra aqui, é como se ela estivesse sendo falada para a gente, Não sei se já perceberam isso. Cada palestra é um título diferente, é uma forma de falar, mas é uma expressão que parece que vem para nós. Nossa, tem dias que eu escuto a palestra, mesmo quando eu estou aqui, quando eu chego em casa, eu deito aí e ponho para ouvir novamente. Nossa, às vezes, não sei se vocês percebem que eu sento aqui para ouvir a palestra, mas eu desligo, às vezes eu cochilo. A gente fala que, na verdade, eu não estava dormindo. O plano espiritual estava pegando os nossos fluidos para ajudar a tratar as pessoas. Então, aí, quando eu chego em casa, eu costumo fazer o evangelho na terça-feira. Aí, depois do meu evangelho, eu deito e ponho a palestra. Aí, eu vou ouvir, eu falo, nossa, falou isso na palestra? Vou entender diferente. Então, por isso que eles falam que a palestra faz parte do nosso tratamento. A importância da palestra tem nas terças, quintas e domingo. Cada uma é diferente da outra. A gente vou eu pedir de novo doações, mas é de praxe, porque como a casa vive de doações, a gente está sempre pedindo, Aquela roupa usada que não serve mais, que você está parada lá, no seu guarda-roupa, se você puder doar, a casa agradece. E a gente põe para vender no bazar e reveste em dinheiro para pagar as nossas compras. Água, luz, telefone. Também tem a importância do alimento, Como tem, às vezes, 30 famílias, às vezes 50 famílias, depende do mês, até 50 famílias já foi auxiliada com cesta básica. Então, por isso que a gente sempre pede, se você tiver 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sal, um vinagre, seja lá o que for, poder nos ajudar, a gente agradece muito. E quem quiser tá colocando o nome para as pessoas nas vibrações, aí põe o nome da pessoa, tanto encarnado quanto desencarnados. É só colocar o nome da pessoa. Se a pessoa está doente, você quiser trazer uma garrafinha de água quando vier aqui, e para levar, porque a partir do momento que vem aqui com a garrafinha de água, ela já está sendo fluidificada. Então aí você leva para aquela pessoa que está doente, se você quiser colocar o nome dela lá também, entendeu? Na hora das vibrações aqui, a gente vibra por aquelas pessoas, tá?
E a necessidade do estudo. A Casa do Caminho, ela dá vários cursos da doutrina espírita, né? Desde o primeiro básico até aprendiz do evangelho, mediúnico, todos de graça, todos online. Quem quiser se inscrever também, está começando, vai começar agora semana que vem os cursos. E é muito bom, depois que a gente começa, a gente não quer parar mais. Eu mesmo ainda não parei, desde que eu comecei até hoje não parei. Livros, a gente lá na frente, eu não sei se vocês observaram, tem uma biblioteca lá na entrada. Aquela biblioteca é livros. Se vocês quiserem pegar livros para ler, é só ir lá e escolher, que as meninas anotam lá no papelzinho. Tem cada um livro lá melhor que o outro, cada um mais maravilhoso que o outro. Eu não sei se é porque eu sou fanática por livros, né? Então acho que eu já li quase tudo ali. Depois, se vocês pegar o primeiro, vocês não vão querer parar mais. É muito bom. Temos também uma coisa que a gente sempre fala muito, né? Para fazer o evangelho no lar. Porque por mais que a gente venha aqui tomar o nosso passo, fazer o nosso tratamento, a nossa casa também precisa ser protegida, né? Então tem aquilo, a gente fala, fazer o evangelho lá uma vez por semana. Você marca um dia, o horário, e aí 15 minutinhos você faz. Você lê um trechinho do evangelho, aí você comenta o que você entendeu. E rapidinho você faz. E aí a gente harmoniza a nossa casa também, tá? Quem não souber fazer, tem um folhetinho ali na frente, que as meninas, que a gente auxilia também, tá? E tem as lives, terças, quintas e domingos. Antes, toda semana a Renata fazia, né? Diretamente da casa dela. Agora, como a gente está fazendo aqui, daqui pessoalmente, então uma vez por mês eu acho que a Renata faz, porque ela vem aqui também, ela faz daqui. Inclusive no domingo de manhã foi ela que fez daqui, né? E o agendamento, né? Continua com agendamento pelo Zap, porque como vocês estão vendo, a nossa casa é pequena, hoje tem pouca gente, mas tem dias que fica lotada. Então, para aquela pessoa chegar aqui e não poder entrar, porque não tinha lugar para sentar, o espaço estava lotado, por isso que a gente pede para continuar agendando, tá? Então eu acho que é isso. Então, nesse momento, as pessoas que estão em casa já pegam uma garrafinha com água, deixa do ladinho aí, para que quando terminar a palestra, daí vai ser feito o passe, né? Vai ser fluidificada a água daqueles que estão em casa, do mesmo jeito. E aqueles que estão aqui permaneçam sentados, que logo assim que acabar a live, a gente vai abrir a sala lá, para vocês tomar o passe normalmente, tá bom? Então, neste momento, vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Pedimos a permissão para dar início aos nossos tratamentos da noite de hoje, após a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. E neste momento vamos envolver a nossa irmã Ana Paula, que fará por nós a palestra na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite. Boa noite a todos. Eu vou te filmar, para ficar um pouquinho mais fácil para a informação, porque tem um pouquinho abafado. Então, eu vou fazer, deixa eu só ver aqui. Esse mouse ele não foi com a minha cara, não. Vamos lá. Eu sempre gosto de colocar para vocês mais ou menos o que eu estou falando, para acompanhar.
Eu acho que fica menos cansativo do que eu ficar lendo, aí vocês vão acompanhando, que eu acho que facilita um pouco. Né? Eu não consigo ler ali, porque para mim é reflexo. Eu leio pelo computador. Então, a lição de hoje é a lição 81 do livro Vinha de Luz, que é o livro que nós estamos utilizando para realizar as palestras. Esse livro é um livro que foi escrito por Chico e ditado pelo seu mentor, o Emmanuel. Nessa mensagem de hoje, desse livro que nós vamos estudar, a lição fala: estejamos certos. Hoje a gente até comentou sobre isso, né? Ah, porque eu estou certo. Não, não é esse certo. Eu estou certo, não quero convencer ninguém de quem está certo, que eu estou certo, que vocês estão certos. Muito embora, às vezes, a gente use esse jargão para falar com as pessoas, né? Mas esse estejamos certos, que ele está falando, é estejamos certos no caminho do Cristo. Então, a parte que ele se utiliza do Novo Testamento, porque todas as lições do livro, ela traz um versículo da Bíblia, na parte do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a parte que veio depois de Jesus, né? O Antigo Testamento é antes da vinda de Jesus. E isso está em Hebreus, capítulo 10, versículo 16, onde ele fala: porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Então, o que ele quer dizer com isso? Jesus, que ele quer colocar as leis no nosso coração para que nós entendamos e aplicamos. Porque no decorrer ali que a gente vai ler, ele fala: o que está no livro, o livro amarelo, o livro rasga, o livro a gente esquece, o livro fica jogado. Mas a partir do momento que a gente absorve, que a gente entende, e que a gente coloca isso dentro do nosso coração, a gente não esquece. E é verdade, né, gente? Aquilo que a gente entende, aquilo que a gente compreende, a gente não esquece. Na época da escola nós brincávamos, né? Quem decora esquece. Quem entende não esquece. Leva para a vida toda. Então, eu vou primeiro, como eu costumo fazer quando possível ler, falar um pouquinho desse capítulo 10 de Hebreus, só para a gente saber o que está lá, porque Emmanuel foi e tirou esse pedaço de lá. Então, no capítulo 10, é uma carta que Paulo escreveu para os hebreus. Os hebreus, eles tinham se convertido ao cristianismo, mas parte deles sim e outra parte não. Então, como a gente bem sabe, naquela época, todo mundo que se convertia ao cristianismo era perseguido, tinha todo aquele problema de ficar naquela dúvida, né, de se continuo, não continuo, estou sendo perseguido. E aí ele nos convida, no capítulo 10, a aceitar o sacrifício de Jesus em nosso favor e a nos achegarmos com fé à presença de Deus. Por que isso? Porque esse capítulo ele vai falar dos sacrifícios. Mas aqueles sacrifícios que eram feitos lá atrás. Lembram-se que as pessoas ofereciam ovelhas, né? Ofereciam bichos, faziam suas oferendas. Mas só que o que ele vai comentar aqui é que assim, depois que Cristo fez a sua oferta em favor de nós, né? Ele deu o sangue e o corpo dele, não tem mais necessidade disso. Então essas pregações de o castigo, a oferenda, o que eu vou oferecer, não precisa mais, porque o próprio Cristo já se ofertou na cruz para nos libertar dos nossos pecados. Então, no versículo de 1 a 10, ele nos lembra que os sacrifícios do santuário terrestre eram apenas sombras do verdadeiro sacrifício que Jesus ofereceu a Deus em obediência perfeita. Ou seja, não dá nem para comparar, né, o que eles ofereciam, comida, cestas, bichos, com relação ao Cristo que ofereceu a Ele mesmo em silêncio para nos salvar, né? E de 11 a 14, ele nos lembra que o ministério de Jesus é eficaz por causa da sua oferta perfeita. Por isso, contrasta com o ministério dos sacerdotes terrenos, que constantemente ofereciam sacrifícios que não podiam limpar a consciência. Eu faço algo errado, vou lá, levo uma cesta de frutas, aí eu ofereço e peço perdão pelos meus pecados, está tudo resolvido. Não é bem assim, né? Porque a gente só se redime do erro quando nós nos arrependemos e aprendemos que aquilo é errado e não refazemos aquilo novamente. Porque é isso que Cristo, que Deus espera da gente. Que façamos a nossa reforma íntima, que nos melhoremos como pessoas, porque estamos nesse mundo para isso.
aprendermos, para nos aperfeiçoarmos, não é? Vamos lá. De 15 a 18, aqui no nosso versículo estaria dentro desse trechinho, né? Dizem que a promessa da nova aliança, que era a aliança com Cristo, né? Aqueles hebreus que se converteram, aboliu os sacrifícios, pois fornece o perdão perfeito e completo através do sacrifício de Jesus. Em vista disso, os versos 19 a 25 fornecem um convite empolgante para que nos aproximemos com confiança à própria presença de Deus, porque fomos lavados pelo sangue de Jesus. Então é aquilo que eu falei, né? Não tem mais aquela necessidade da oferenda, porque o próprio Cristo se ofereceu para nos libertar e nos salvar. Quando íamos na católica, eles falavam o corpo e o sangue do Cristo, né? Justamente por isso, porque o Cristo nos deu essa oportunidade para que nós nos remissemos dos nossos pecados. E de 26 a 31, eles dizem que não existe nenhum outro sacrifício que possa ser apresentado para trazer perdão àqueles que rejeitam o sacrifício e o ministério de Jesus. Haverá apenas o julgamento para eles. Porque isso naquele passado, daqueles que se converteram e aqueles que não. Quem aceitava o Cristo estava liberto, estava em paz com a sua consciência. E aqueles que continuavam seguindo aquela outra religião de perseguições, né, que é de Moisés, aquela coisa toda. Então, aquelas perseguições todas com as pessoas, aquela falta de respeito de você poder respeitar a escolha do outro, né? Que até hoje nós temos várias religiões, né? Não cabe a nós falar da dela, da dele, da do outro. Nós temos que respeitar a opinião de cada um, porque aí o julgamento, não somos nós para julgar, não é mesmo? E aí, de 31 a 39, ele convida, né, os leitores da carta que ele escreve para se achegarem com fé à presença de Deus, apesar das perseguições que eles sofriam, né, e obstáculos provenientes do mundo em torno deles. Ou seja, não deixem de seguir, né, os ensinamentos do Cristo que está sendo passado por conta das perseguições. Né? Tiremos Jesus, por exemplo, tanto que ele passou, né, foi crucificado, foi apedrejado, foi lá visto, perseguido, e nós, diante de nossos obstáculos, vamos desistir? Isso naquela época, mas a gente pode trazer para hoje, né? Às vezes a gente não quer desistir diante das nossas pendências, das coisas que aparecem no nosso cotidiano. Ai, nossa, que problema, não vou conseguir resolver. Todos nós, eu também. E eu falo para vocês que eu tenho que falar em voz alta e estudar isso para falar para vocês, que é para que eu escute também. E eu aprendo também. Então, por que desistir? Se ele lá, com tanta perseguição, com tanta coisa que passou, não desistiu, nós vamos desistir das nossas ações, dos nossos atos, das nossas necessidades diárias? Não, né? Não. Perceberemos na nossa fé de que temos um Deus que nos auxilia, de um Cristo que morreu por nós para que nós possamos estar aqui e sermos, né, abençoados pelo Pai dele. E essa oferenda, né, eles falam, é uma lição difícil da gente aprender, né? Porque nós sempre queremos trazer um presente, uma dádiva, um sacrifício, para que possa nos tornar aceitáveis diante de Deus, né? Muita gente, isso me lembra muitas promessas, né? Então, se eu conseguir tal coisa, eu vou ficar 1 ano sem tomar refrigerante. Se eu conseguir tal coisa, eu não vou cortar no cabelo. Gente, Deus não quer que a gente faça vontade de tomar refrigerante, nem que a gente não corte o cabelo. Deus quer que nós tenhamos atos bons. Nós não precisamos barganhar com Deus. Não é necessária essa barganha. Eu te oferto isso para você me dar isso. Quando somos pequenos, né, nós ouvimos muito, Papai do céu vai ficar bravo. E aí a gente cresce achando que a gente tem um Deus mau, um Deus ruim, um Deus que castiga. Não. Nós temos um Deus amoroso, um Deus que nos ama, um Deus que nos ampara e que quer o nosso melhor. O que Ele quer é que nós tenhamos boas ações, boas atitudes, porque é o que nós vamos levar, né? Ninguém que vai levar a casa, o carro, a roupa, o cabelo tingido, né? Espíritas que somos, acreditamos na vida pós-morte e sabemos que vamos levar aquilo que fizemos,
as nossas ações, o nosso aprendizado. Alguém tira aprendizado de vocês? Se você ler um livro, alguém vai lá e toma de você? Se você comprar um carro e não pagar, alguém vai levar de você? Sua casa? Se você não fizer o seu trabalho direito, você não faz o seu trabalho? Agora, o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, as nossas atitudes são só nossas. Essas ninguém tira da gente. São essas que vamos levar. Então, com boas atitudes, com boa vontade, com benevolência, nós vamos alcançando os nossos objetivos e a nossa evolução aqui nesse mundo por fora. E vamos levar o que realmente é bom, que é o tema, né, da nossa palestra, que ele fala. Eu esqueço o tema, gente, porque eu fico pensando. Estejamos certos. Se estivermos certos, se estivermos no caminho certo daquilo que é bom, não tem por que chegarmos na outra vida de uma forma que nós vamos nos condenar nós mesmos da nossa consciência. Porque quem julga vamos ser nós mesmos. Não é Deus que vai nos julgar, sim nossa consciência dos atos e das oportunidades que perdemos, não fazendo aquilo que podíamos aqui, né? E vamos lá. Aí agora, a gente entra na parte que Emmanuel fala no livro, diante dessa parte do testamento. E aí ele diz assim, né? Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Como eu disse, aquilo que está dentro da gente, ninguém tira da gente. Se entendemos os ensinamentos do Cristo, ninguém vai tirar. Não importa se eu não vou ter a Bíblia para ler. E se eu tiver dúvida de se é bom, se é caridoso, como é que eu queria ser tratado naquilo? Se fosse eu que estivesse naquela situação, como eu queria que ele me tratasse? Se eu souber entender isso com amor e caridade, eu vou saber como eu vou tratar o meu próximo e como eu devo agir, né? Então ele fala, né, no livro da Linha de Luz. As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Entra naquilo que eu falei para vocês, né? Nós temos ali escrito várias coisas, faça isso, não faça aquilo. Às vezes a gente assiste uma palestra de alguém, porque é errado, porque não é certo, porque Deus pune, porque Deus é pecado, você não pode. Gente, não são as escrituras, são os atos, são as lições que o Cristo nos deixou. Nós não precisamos de tantas regras para dizer para nós o que é certo e errado. Nós já sabemos o que é a prática da caridade. Caridade não é dar esmola ali na esquina. Caridade não é pegar e dar R$1 para aquela pessoa que, você tem R$1 para me dar? Você tem uma moedinha para me dar? Caridade é tratar as pessoas com caridade. Não só as pessoas, como nós também. Porque nós também temos que ser caridosos conosco. E às vezes a gente se julga demais, pede demais, se exige, porque eu não sou capaz, porque eu não consigo, porque eu não sou competente, porque eu não fiz direito, porque a culpa foi minha. Então a caridade começa com a gente também. Porque se nós não formos caridosos conosco, como vamos ser com os outros? Se não aprendemos a praticar isso com a gente, se não fizermos nós a nossa reforma íntima de nos melhorarmos, como eu posso ser boa com você se eu não sou comigo? Né? É praticar aquilo que aprendemos conosco também. E aí ele fala que toda a movimentação de páginas rasgáveis, né? Como eu disse, a Bíblia, as coisas, tudo pode sumir, mas o que está dentro de nós não, né? Portadoras de vocabulário restrito representa a fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações inteligentes. Então a gente aprende, mas não adianta só aprender. Tem que absorver, tem que aplicar e tem que passar adiante. Nós não aceitamos ser apóstolos de Cristo, não aceitamos sermos os apóstolos dele, então nós também aceitamos viver como ele e passar isso adiante. Ensinar para os outros com quem convivemos, né? Fazer isso para as pessoas, praticar essa caridade viva, e não só aquela que está lá, né? Lendo. Eu vou lá, falo tudo bem bonitinho e faço tudo ao contrário. É difícil, mas a gente tem que praticar todo dia. Poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos,
navegarmos a pleno mar da filosofia, da cultura meramente verbalista, com certo proveito à nossa posição individual, diante do próximo. Mas diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. Ou seja, eu posso vir aqui na Casa Caminho, eu posso rezar, eu posso fazer o texto, eu posso ir lá na igreja, eu posso ir em todos os lugares. Mas não adianta nada eu ir em todos os lugares, ler o Evangelho, assistir a palestra, tomar meu cássio e não absorver e não aplicar tudo isso. Então não adianta ficar só no verbo, só no livro, só nas páginas. Tem que estar dentro do nosso coração, como ele falou. Colocarei dentro do coração de vocês. Porque o Mestre ele escreverá nas páginas vivas da nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza. E não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo da misericórdia, nos conferirá os precisos recursos para que levemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Ou seja, claro, às vezes a gente vai passar pelos nossos derrotas, pelas nossas pendengas diárias, mas não significa que nós não vamos conseguir seguir em frente. Quantas coisas já passamos, já resolvemos e conseguimos. Então, às vezes a gente precisa sofrer um pouquinho, dar uma choradinha, dar uma lavada na alma, pegar aquilo que a gente aprender e falar, opa, não estou sozinho. Eu tenho um Deus que me guia, eu tenho um Cristo que me auxilia. E quando eu sempre faço minha oração, pelo menos a minha paz eu encontro. E quando eu consigo ter paz na minha mente, eu também consigo encontrar a solução para os meus problemas. Porque ficar ali só martelando o problema, a solução não vem. E a gente sabe disso, né? Quando a gente está com um problema martelando ali, a gente só fica pensando nele como é que vai vir a solução. Então, encontremos essa paz, né? Tenhamos a certeza de que nós temos esse Deus amoroso que nos acolhe. E para finalizar, essa passagem do capítulo 10 de Hebreus, os versículos mais importantes são os finais, são os 35, de 35 a 39. Ele fala para que nós não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A nossa paz, a nossa tranquilidade, né? Se eu faço o bem, quem colhe o bem, quem faz o bem, colhe o bem, né? É aquela lei da ação e reação, né? Toda ação tem um... Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, aprendendo isso os nossos erros. Retroceder, desistir, cremos, tenhamos nossa fé. Que com ela, nós vamos andando para frente, vamos caminhando e vamos encontrar o nosso caminho da nossa vida eterna dos espíritos, né? Que é essa a nossa crença como espíritos. E aí era isso que eu queria passar para vocês hoje. Que estejamos certos, mas não estejamos certos da nossa palavra de querer convencer as pessoas. Claro, todo mundo quer estar certo quando está discutindo um assunto. Mas que estejamos certos naquilo que escolhemos para nós. Naquilo que escolhemos para seguir o nosso caminho de paz, de tranquilidade, de acordo com a caridade, de acordo com os ensinamentos que Jesus trouxe para a gente. Para que possamos ter, sim, a nossa vida melhor, que quando passamos para aquela vida espiritual, longe dessa matéria pesada, nós tenhamos a paz e a sensação de que fizemos o nosso melhor. Talvez não tudo aquilo que projetamos para fazer aqui, porque nós somos ambiciosos. Às vezes a lista é grande, mas que pelo menos nós fizemos o nosso melhor para crescer, aprender e evoluir. Boa noite, obrigada. Agora eu vou passar para o pessoal aqui da live, porque a gente faz agora com eles o passe, né, da noite. Eu espero que eles tenham pegado a água para ser fluidificada. E aí, nesse momento de paz e de tranquilidade, após a palestra que fizemos,
nós vamos pedindo encarecidamente a espiritualidade, aos mentores da Casa do Caminho, aos mentores das famílias que se encontram na live, que se encontram assistindo esse momento, seus mentores particulares, para que Deus, na sua infinita bondade, em conjunto com a espiritualidade, adentre cada lar, envolva cada pessoa que ele esteja, seus familiares, para que recebam toda a paz, amor, tranquilidade, que possam receber os fluidos necessários para a cura, para a tranquilidade, para melhoramento, que possam ser abençoados, que possam estar em paz, que possam estar em tranquilidade e que possam ter saúde física, mental e espiritual para continuar nessa jornada terrena com muita coragem, fé e amor. Que assim seja, graças a Deus. E para finalizar, façamos as vibrações, né, Flavinha? Acho que eu inverti. Desculpa, fiz o passe antes das vibrações. Então, agora, para finalizar, nós vamos vibrando paz, amor, tranquilidade, serenidade. Vamos vibrando luz, carinho, para aqueles que se encontram necessitados, doentes, ausentes, que se encontram hospitalizados nas ruas, que o nosso planeta seja envolvido por uma luz verde de cura, rosa de amor, e que todos os lares sejam abençoados, harmonizados e repletos de paz e de tranquilidade. Que os nossos governantes sejam também energizados com muito amor, com muita paz, para que governem da melhor forma possível e que todos possamos estar em paz e em tranquilidade. Pedimos licença também para vibrar com nós mesmos e que assim seja, graças a Deus.